Shalom, amados, graça e paz, boa noite. Deus é bom, não é? Graças a Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor em toda a adoração. Mais um dia na presença do Senhor. Ele cuida de nós, Ele cuida daqueles que colocam a sua vida diante dele. Fique de pé, abre comigo a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, a fé é a existência das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Versículo 6. Vai lá. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador, ou premiador, ou abençoador daqueles que diligentemente o buscam. Pode se sentar. Pode se sentar. Maravilha. Aleluia. Vamos trazer para um português mais simples, mais fácil para a gente entender. A fé é você ter certeza que aquilo que você não vê vai acontecer. De maneira bem simples. A fé é isso. Você traz a existência, aquilo que você não está vendo, mas tem certeza que aquilo vai acontecer. Então a palavra que Deus ministrou ao meu coração ontem, hoje, e tive a oportunidade agora de abrir o culto, ele falou muito claro comigo: fé inabalável. Uma fé que não se abala por nenhum motivo, nenhuma questão, mesmo que seja uma questão difícil, uma questão dura, dolorida, mas a fé não se abala, ela permanece firme. Por isso que o versículo 6 fala exatamente isso. E para nos aproximarmos de Deus, precisamos ter fé. E a fé é o acreditar, é crer, é ter certeza absoluta de quem Deus é. Então, para eu me aproximar de Deus, eu preciso acreditar que Ele existe e que Ele é aquele que me abençoa. Quando fala galardoador, é o galardão, é a bênção. Ele é aquele que me abençoa. Porque não adianta eu dizer que eu creio em Deus, mas dentro do coração não tenho uma fé. Então a minha fé precisa ser inabalável. Qualquer coisa que abala ela não é abalada por nenhuma questão. Ela não é frágil diante de nenhuma questão. Mesmo que essa questão seja uma questão muito difícil, muito complicada. Porque sabemos que a qualquer momento Deus vai intervir a nosso favor. Deus vai agir a nosso favor. E para isso, Ele enviou Jesus. Aleluia! Em nosso lugar, mas também por nós. Ele deu a vida. Mas Ele não está morto. Ele não está lá naquela cruz. Então eu preciso me aproximar de um Jesus vivo. Ele ressuscitou. Então, quando eu me aproximo dele, quando eu acredito nele, o Pai, Deus Todo-Poderoso, Ele libera a sua bênção e move em nós através do Espírito Santo. Como é que está a tua fé? Ela está firmada onde? Na rocha ou na gelatina? Qualquer coisinha, ó, né? Balança. A rocha é Jesus. Então a nossa fé precisa estar firmada nele, para que então Ele mova aquilo que nós precisamos. E aí Ele vem, Ele age, Ele move, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma e Ele manifesta em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Obrigada, Senhor, por esse momento de abertura do teu culto a Ti. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós
podemos exaltar o teu nome livremente. Nós podemos levantar as nossas mãos e agradecer. Então, Pai, nós permitimos que o Senhor manifeste em nós, porque o nosso coração se abra a Ti, mas pedimos que o Senhor permita também que nos aproximemos através da nossa fé, para que então o Senhor mova sobre nós. E pedimos ao Pai, nos ajude para mantermos a nossa fé inabalável, forte, como Pedro falou um dia, que ele viu tanta manifestação do Senhor, e ele ficou abismado, e ele diz: aumenta a nossa fé. Então, se preciso for, que a nossa fé seja aumentada por Ti, Deus, para que seja forte e inabalável. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus e vamos adorar. Santo, 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 santo é o Senhor, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Paz seja convosco, amém? Aleluia. Em quem você tem colocado a sua esperança? No que você tem colocado a sua esperança? Quem é a sua esperança? Nós precisamos entender e ter isso muito claro no nosso coração. Entender que Jesus, Ele está sempre presente em todo tempo, em todo momento nas nossas vidas. E muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades, por tantas situações, que a gente se esquece dele. A gente se esquece que Ele pode transformar, que Ele pode mudar, que Ele cura, que Ele liberta. Então nessa noite eu convido você a deixar o amor de Jesus inundar a tua vida hoje. Deixa o amor de Jesus entrar no teu coração e fazer a diferença. Deixa o amor de Jesus entrar na tua mente também, para que você tenha um equilíbrio nessa noite. Nós precisamos ser tocados pelo Senhor Jesus. Necessitamos ser tocados pelo Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele só entra no nosso coração se nós o chamarmos para isso. Se nós chamarmos Ele para entrar. E uma vez que o seu amor toca as nossas vidas, não há como nós ficarmos iguais. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo também está aqui nessa noite, para trazer para você o refrigério, para trazer para você a paz que você tem precisado, em meio às aflições, em meio às dificuldades. O Espírito Santo está aqui para encher a tua vida, transbordar, trazendo o fogo do Espírito, abrasador sobre a sua vida, para também te usar da maneira que Ele quiser, da maneira que Ele determina para a sua vida. Então você está pronto nessa noite para adorar o teu Deus, o teu Senhor? Amém. É como Ele merece. Como que Ele merece? O melhor. As crianças
juntinho dele. Amados, a palavra do Senhor nos fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Você já parou para pensar no que essa mulher estava vivendo? 12 anos enferma. 12 anos sem contato com a família, porque a palavra do Senhor nos ensina que essa doença, a hemorragia que ela tinha, era considerada imunda. Ela era considerada imunda. Então ela tinha que ficar longe da família, longe da sociedade, não podia chegar perto de ninguém. A palavra do Senhor diz que ela gastou tudo que ela tinha com médicos, procurando a saída, procurando a cura, procurando a mudança, a transformação da vida dela. E ela não encontrou. Mas um dia, a palavra diz que ela um dia ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Jesus está passando aqui. Glória a Deus. E Ele te trouxe aqui nesta noite para você tocar nele. Amados, se já não bastasse a enfermidade daquela mulher, ela tinha que enfrentar uma multidão. Ela colocou no espírito dela: eu não preciso tocar em Jesus para torná-lo impuro, mas se eu tocar só na orla do vestido dele, só no manto dele, eu serei curada. Olha que fé! Glória a Deus. Só que ela tinha uma multidão impedindo. O que impediu o milagre dela era o que estava entre ela e a cura dela era uma multidão. O que está entre você e a mudança da sua vida? Que problema você tem enfrentado? Que obstáculo você precisa transpor? Que situação você está vivendo na sua casa, no seu trabalho, em qualquer área da sua vida, no seu físico, até mesmo na sua mente, no seu emocional? O que você tem passado? O Mestre está passando aqui. A sua vida pode ser transformada, você pode ser liberto. Essas circunstâncias, essas cadeias vão ruir. Mas eu digo para você: rompe a multidão. Aquela mulher não ficou acovardada com medo, mas ela rompeu a multidão. Ela atravessou aquela multidão e tocou em Jesus. Atravesse esse problema nessa noite, faça a sua parte, toque em Jesus, como a apóstola disse, toque com fé, porque foi assim que aquela mulher tocou em Jesus. E a palavra do Senhor diz que Jesus parou e perguntou: quem é que me tocou? A multidão estava apertando Jesus, todo mundo estava tocando nele, e ele perguntou: quem é que me tocou? Porque aquela mulher tocou Jesus diferente. A palavra diz que saiu poder de Jesus. Poder para curar, poder para transformar. Jesus continua sendo o mesmo hoje. E Ele está aqui com poder para poder você tocar nele, esse poder ser liberado e mudar a tua história. Você crê nisso? Então toque nele com fé. Toque nele com essa canção. Toque nele com teu coração, com tua fé nessa noite. Amém? Os teus olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas.
dia uma mulher já não tinha esperança, ela chorava. Ouviu falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava. A esperança ela voltou. Foi naquela hora que Jesus passava, mas existia a multidão. Ela rompeu o caminho e foi curada. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a hora do vestido dele costura, pois a virtude e a unção outra agora estenda a mão. O dono poderoso está aqui, isso já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, vindo de Israel. O dono poderoso está aqui, isso já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele, ele vai te curar. Ele já te curou. Ele já te curou. Eu creio! Você crê? Glorifica Jesus. Aleluia! Querido, não tem nada que o Senhor não possa fazer. Tudo é possível a Deus. Nós precisamos crer nisso, amém? Então vamos receber o pastor Adriano, vai abençoar nossas vidas, né, pastor? Shalom, irmãos. Graça e paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abrir a minha espada aqui. Os irmãos podem abrir se quiser em Mateus 14, versículo 30. Um texto muito conhecido. Vamos voltar um pouquinho antes do 30 ali no 26. Amém? Todos encontraram? Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 26. Quero agradecer a pastora pela oportunidade. Amém? Falei que elas criaram uma expectativa aí. Embora eu seja pentecostal, eu sou mais um contador de histórias do que um pregador que grita e pula, né? Mas eu creio que o Senhor usa cada um como Ele quer e como Ele tem os seus desígnios, né? Eu espero que eu possa ser usado hoje pelo Senhor para trazer a palavra dele ao seu coração, tá bom? Bem, então me perdoem se eu for mais calmo aí, tá bom? Glória a Deus, vamos ler então. Verso 26 do Evangelho de Mateus 14. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu,
não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, versículo 30, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Repita comigo: Senhor, salva-me. Amém. Senhor, obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela é como uma espada, Senhor, afiada, mais do que uma espada afiada. Ela pode, Senhor, dividir a alma, o espírito, as juntas e medulas e discernir todo o pensamento e intenção do coração humano. Pedimos que a tua palavra, que não volta para nós vazia nesta noite, possa surtir efeito, Senhor, nas nossas vidas, trazer, Senhor, uma revelação do teu coração, Senhor, para nós, ó Pai. Nós te pedimos e glorificamos o teu nome, no nome de Jesus. Pedimos que o teu Espírito Santo que está aqui presente tenha total liberdade de ministrar, Senhor, as nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, que os teus anjos estejam acampados ao redor desse lugar. Repreendemos já, Pai, no reino do Espírito, tudo que é contrário à tua vontade, ao teu querer e ao teu livre agir neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós nos submetemos e sujeitamos, Senhor, à tua vontade e ao poder da tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém? Podemos sentar? Glória a Deus. Essa é uma passagem muito conhecida, né? E muitos pregadores falam sobre a questão de quando Pedro afunda e porque ele tira os olhos de Jesus. Acho que é a mensagem que a gente mais ouve quando esse texto é usado, é essa mensagem. Mas hoje eu queria falar sobre salvação. Aleluia. Amém? Jesus disse a ele: Vem, Pedro. Ele foi, mas quando ele começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. E aí eu começo a pensar, né? Como é urgente no mundo de hoje que o ser humano, que nós possamos entender essa necessidade de sermos salvos. Senhor, salva-nos. Salva-nos, Senhor. Amém? Se você fizer uma pesquisa aí na internet rapidinho, você vai perceber que no mundo lá fora tem bilhões de pessoas. O mundo hoje tem cerca de 8 bilhões de pessoas. Mas as estatísticas dizem que a cada minuto, pelo menos 5 pessoas morrem. 5 pessoas morrem. E a gente pergunta: e será, Senhor, que essas 5 pessoas estavam salvas? São salvas? Amém? Nós precisamos pensar nisso. Às vezes eu sei que você foi para cá, você faz parte da igreja, ou você está me visitando e faz parte de uma outra denominação, e um dia você ergueu a mão e aceitou Jesus, entregou seu coração para Ele, e aí você começou a frequentar um ministério, e talvez você tenha pensado: pô, agora eu estou bem, agora eu estou salvo, faço parte da igreja, eu sou crente. E no começo, quando eu me converti, eu também pensava assim, mas aí eu descobri que não é assim que funciona. Amém? Pedro, ele sentiu uma urgência de ser salvo. Por quê? Porque ele estava afundando nas águas. Ele sabia que se ele continuasse como ele estava indo, ele morreria afogado. Ele morreria afogado. Então, por que ele clamou: salva-nos? Por que devemos clamar: Jesus, salva-nos? Porque precisamos ter a certeza no nosso coração que sem Jesus não há salvação. Não há salvação na igreja, não há salvação nas placas denominacionais, não há salvação em nenhuma religião. A salvação está em Jesus. Aleluia. Sem Jesus não há salvação. Amém? Então, fazer parte de uma igreja, fazer parte de um clube, como muita gente pensa, parece que a igreja vira um clube, né? Eu faço parte daquele grupo lá, eu sou evangélico. E por muito tempo, dos anos 90 para cá, 2000, virou status dizer que é evangélico, né? Houve uma época de um boom de tantas personalidades aí do mundo artístico, esportivo, se autodeclarando evangélicos, gospel. Por quê? Porque isso é um status, né? Quando na verdade existe uma diferença de quem realmente é salvo ou de quem simplesmente faz parte de um grupo. Ser salvo
exige arrependimento. Aleluia. Amém? Exige arrependimento do nosso coração. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Zaqueu, né? Lucas 19, de 8 a 10, conta a história de Zaqueu. Jesus ia passando. Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, um homem que era mal visto pelo seu povo, porque ele explorava na coletoria de impostos, e ele era odiado pelo seu povo. Então, pode ser que ele seja odiado também pelos seus filhos, pela sua esposa. Ele era como se fosse um traidor para o povo dele. Então, imagina o coração desse homem que estava desesperado, porque tem problemas com a família, tem problemas diante do povo. O que eu vou fazer? E de repente no coração dele ele pode ter sentido: se eu continuar vivendo assim, vai ser o meu fim, eu não estou feliz. Mas um dia ele ouviu dizer que Jesus ia passar, e ele subiu numa árvore, e quando Jesus passou, Jesus olhou para ele e falou: desce, Zaqueu, hoje eu vou para a tua casa. Aleluia. E quando Jesus chegou na casa dele, e ele servindo ali comida para todo mundo, porque ele era um homem abastado, né? E ele servindo ali um banquete para eles, ele realmente foi compungido a se arrepender. E ele disse: Senhor, metade do que eu tenho eu dou aos pobres, e se alguém eu defraudei em alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus olhou para ele e falou assim: este é filho de Abraão, hoje entrou salvação na casa dele. Aleluia. Então a salvação ali estava vinculada ao quê? Ao arrependimento. Zaqueu se arrependeu da vida que ele levava e se propôs a restituir, e a salvação veio sobre ele. Amém? Se a gente olhar a história dos evangelhos, João Batista, primo de Jesus, João Batista, ele pregava o arrependimento. Amém? Ele pregava: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Arrependei-vos. E às vezes a gente pensa que não precisa de arrependimento. É só eu ir na igreja, erguer minha mão, aceitei Jesus, acabou. Agora eu já estou salvo. Não, meu amigo. Sinto muito em avisar que nós não estamos salvos assim. É necessário que haja arrependimento. É necessário que haja mudança na nossa vida. Mas para isso a gente precisa ter uma sede, um desejo ardente de estar na presença de Deus, de saber que nós estamos separados de Deus. O homem está separado de Deus. Esse mundo lá fora, que eu falo que está morrendo gente lá, está separado. Romanos 3,23, como a pastora disse outro dia, diz o quê? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que é ser destituído? É você ser tirado de um lugar, de uma posição. Você foi destituído, você foi tirado da posição para a qual você nasceu. E qual é a nossa posição quando nascemos? Estar na presença de Deus, na glória de Deus. Deus criou o homem para estar na glória dele. Deus criou Lúcifer para que estivesse na glória dele. Era um querubim ungido, a Bíblia fala, Ezequiel, né? E aí, mas aí um desejo do coração dele de ser maior que Deus tomou o coração dele, e aí Deus o abateu. Deus destituiu ele da posição que ele tinha. A Bíblia fala que ele era querubim ungido, ele era o mais lindo dos querubins. E aí Deus destituiu ele. Por quê? Porque ele falou: você não pode ficar na minha glória, porque você está em pecado, saia. E nós também, sem Deus, estamos pecando e ficamos longe da glória dele. O problema é que muitas pessoas acham que dá para viver sem a glória de Deus, né, pastor? Muitas pessoas dentro das igrejas acham que pode viver sem a glória de Deus. Sinto muito em avisar, não dá. Não dá. Porque se você ficar fora da glória de Deus, você é um cadáver ambulante. Cedo ou tarde, você vai tombar, e o seu espírito não vai para a eternidade com Deus, vai para o outro lado. Porque o objetivo de Satanás, de Lúcifer, realmente é esse. Como ele foi destituído da glória de Deus, ele quer que todo mundo seja destituído também. Porque quando Deus criou você, quando Deus me criou, Ele estava criando o homem como a glória da criação, a coroa da criação. O homem era perfeito. Adão no Éden era perfeito. Mas Satanás não hesitou em tentar derrubá-lo. Por quê? Porque ele quer que todos sejam como ele, destituídos da glória de Deus.
Se a glória não é mais para mim, então não é para ninguém. Vou arrastar todo mundo que eu puder comigo. E aí a gente tem que ficar alerta. Como que nós ficamos alerta? Orando, buscando, dentro da palavra, mas desejando ardentemente estar na presença de Deus. É um desejo. Você precisa desesperadamente querer Deus. Eu preciso desesperadamente querer Deus. Não basta dizer, eu sou pastor, eu leio a Bíblia, eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso louvar, Deus me usa, eu posso revelar, eu posso profetizar. Não tem nada vale. O que vale é você desejar ardentemente, entendendo que você está perdido sem Deus. O homem está perdido sem Deus. Todos nós estamos perdidos sem Deus. Irmãos, perdão. O Salmo 5, 4, 6 vai relatar que o pecado, ele é uma abominação aos olhos de Deus. Então o homem sem Deus, o homem sem a glória de Deus, o homem sem se arrepender, ele vive no pecado e ele vive cometendo abominações diante do Senhor. Então ele assina uma sentença de morte, morte eterna. Ele assina, nós assinamos. Um dia todos nós assinamos. Mas existe uma diferença. Quando o meu coração desesperadamente disse: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Um dia eu olhei aos 26 anos. Não vou ficar contando meu testemunho, viu, pastor? Porque eu falo para todo mundo, antigamente eu contava meu testemunho e parecia ser legal contar tantas coisas que a gente aprontou e depois Deus salvou a gente. Não, mas o Espírito Santo tem tratado comigo e falou assim: o que você foi já era, morreu. Não tem interesse. Eu não preciso falar de quem eu fui, eu preciso falar de quem eu sou, de quem Deus quer que eu seja. Amém? Então, um dia, desesperadamente, eu parei numa porta de igreja e a minha vida estava a tal ponto que eu sabia que eu estava perto de morrer. Eu tinha 26 anos, foi exatamente, vai fazer 30 anos esse ano. Estava próximo de morrer, eu sentia que eu iria morrer. Eu até ansiava morrer, desejava morrer. Mas aí eu senti algo batendo no meu coração e um convite foi feito. E esse convite eu atendi e eu creio que foi o Espírito Santo que me levou. E ali eu ergui a minha mão, mas eu não ergui a mão para fazer parte de um grupo, eu ergui a mão porque eu desesperadamente sabia que eu precisava ser salvo. Eu queria ser salvo. E o Senhor me salvou. Amém? O Senhor me encontrou. Porque o perdido era eu, não é ele. Sabe que Jesus não está perdido. Você não aceitou Jesus, foi Jesus que aceitou você. Então vem cá, você é meu. Fica aqui, pode ficar aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, isso tem que estar latente no meu coração e no seu coração. Amar a Deus e desejar a Deus. O pregador Charles Spurgeon dizia assim, que nenhum homem está apto a ser salvo se não sentir sobre si o peso da espada da lei. Ou seja, nenhum ser humano pode ser salvo se ele não entender que o pecado tem um preço, e é um preço de morte. Romanos vai dizer também: o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia! Em Cristo Jesus. Amém? E o que a gente faz quando a gente se arrepende? Eu me arrependo, eu quero ser salvo, o Senhor me salva, e aí Jesus vem e te salva. Glória a Deus. Acabou? Vou sentar no banco agora, vou fazer parte de uma igreja e vou louvar com a pastora Dani, vou pedir para ela orar para mim, para Deus falar, para a pastora. Não, falou certinho, vai trabalhar. Você tem que fazer com que esse desejo que estava no seu coração de ser salvo seja compartilhado com outras pessoas. Você precisa mostrar para o mundo que você foi salvo. E que se você não fosse salvo, você ia direto para o inferno. O mundo lá fora está indo para o inferno, só que eles não se dão conta disso. Eu vou até, não sei se é certo até falar isso, mas a verdade é que de muito tempo para cá, muitas igrejas pregam o evangelho muito fácil, uma facilidade no evangelho. E isso prejudica o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho tem preço, é um preço de cruz. Amém?
Se João Batista falava para se arrepender, batizava as pessoas eram batizadas por João, se sentiam parte do reino dos céus. E aí quando veio Jesus, eles começaram a aprender com Jesus, e aí Jesus vem, prega, ensina, cura, opera maravilhas. Jesus ensina com palavras e com atitudes. Amém? E aí ele vai lá e fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então eu fui salvo, você foi salvo, e vou ficar parado? Não. Agora é hora de eu falar: olha, eu estava morto, o inferno era o meu lugar, e ainda é, porque se eu bobear, o diabo vem, ó, passa a perna na gente. Não é isso. Vou falar: eu estava separado da glória de Deus, mas agora, por Cristo Jesus, amém? Por Cristo Jesus, eu tenho a oportunidade de estar na glória de Deus. Aleluia. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso significa que a salvação veio de cima para baixo. Amém? Não é daqui para lá, a salvação veio de lá para cá. Amém? Amém. Então, você precisa entender: Deus ama você, e amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Glória a para que Deus. todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Eu ouvi um testemunho de um homem que ele fumou a vida toda, e ele foi cometido de um câncer, e a mulher dele ia na igreja, as filhas dele iam na igreja. A igreja está de um pastor conhecido nosso, não é aqui em Assis, é outra cidade. E quando ele estava cometido de câncer no hospital, desenganado, a família falou: pastor, vai lá orar com meu marido. A mulher falou: ele está morrendo. E ele nunca foi para a igreja, ele nunca foi. A mulher se converteu, as filhas se converteram, mas ele não ia para a igreja. Ele odiava a crente, odiava a igreja. E aí o pastor foi lá, conversou com ele, falou com ele, falou: irmão, tanto tempo que nós estamos aqui, sua esposa está lá na igreja, suas filhas, você entende qual é a sua situação, né? Que você está morrendo. Ele falou: eu entendo. Ele falou: você não quer que a gente ore com você para você aceitar Jesus, para garantir um lugar na eternidade? Ele falou: pastor, se o senhor quiser orar por mim, o senhor pode orar, mas aceitar Jesus eu não vou não. Morrendo de câncer, estágio terminal. Ele falou nos olhos do pastor: pode orar por mim, mas eu não vou aceitar Jesus, eu não quero não, eu não quero ser crente. Ele falou: irmão, mas ele falou assim: não pastor, nem adianta, eu não quero. Ele não quis. Ele teve uma chance de se arrepender e de ser salvo. Ali Jesus estava usando a vida do pastor para apresentar a salvação, a oportunidade de ser salvo antes da morte, como o ladrão na cruz que se arrependeu na última hora, e Jesus disse: hoje de mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, havia uma chance para ele, homem, mas ele não quis, ele desprezou. Então ele já vivia separado da glória de Deus e preferiu ir para a eternidade sem a glória de Deus. Lamentavelmente, milhares de pessoas no mundo fazem essa escolha hoje. Por quê? Porque a igreja de Jesus, que sou eu e que é você, precisa urgentemente viver com o peito explodindo de amor pelas almas e desse sentimento que nós tivemos quando nós fomos salvos. Eu fui salvo porque eu estava indo para o inferno, então agora eu preciso levar a salvação para os outros. Anunciar. Não interessa quem não quer. Uma vez, quando eu me converti, eu perguntava para um irmão mais velho da igreja, eu falei assim: irmão, mas se eu profetizar e não acontecer? Ele falou: é com Deus, não com você, porque você foi chamado para profetizar, você foi chamado para pregar. E se eu pregar e ela não quiser ouvir? O problema dela é com Deus, não é seu. Seu papel é pregar, seu papel é anunciar, seu papel é orar. Eu oro, Deus não cura, não tem problema, meu irmão, ora. Quem vai curar é Deus, não é você. Você só precisa abrir sua boca, verbalizar a bênção. Amém? Você outrora estava morto, agora você está vivificado em Cristo. Então agora você é portador da bênção de Deus. Amém? Da mesma maneira, isso aconteceu com a gente. O Tati está testemunhando também. Isso foi aqui em Assis. Nós estávamos em outro ministério, e por incrível que pareça, naquele dia o pastor resolveu. O pastor não era muito pregar isso, não, ele pregava mais até o lado da prosperidade, essas coisas, teologia.
Mas naquele dia ele pregou uma mensagem de salvação muito forte a mensagem de salvação, falando do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, da importância de entregar a vida para Jesus, de ir para a eternidade com Deus, de viver na glória de Deus. E atrás, no banco atrás da gente, um amigo nosso que havia se convertido, ele tinha vindo do mundo do crime, já tinha sido até preso, diário, mas se converteu de verdade, hoje ele é pastor. Ele levou uns amigos dele que também eram desse mundo, e uma menina que estava junto com eles. Ela era lésbica, e ela chorou o culto inteiro. Quando acabou o culto, a gente foi lá, abraçou ela, e a gente falou, né, de Jesus para ela. Falou: você não quer ir lá na frente? O pastor vai orar com você, né? A gente ora, você entrega a sua vida para Jesus, Deus vai mudar a sua história, Deus vai tirar a tristeza da dentro do seu coração. Ela falou: não, eu não estou pronta. Eu falei: mas como está pronto? Não, eu gostei da igreja, gostei do louvor, da palavra, mas eu não estou pronta. E ela era filha de uma amiga nossa. Eu falei: vamos lá, a Tati abraçou ela, falou: vamos lá, a gente ora e tal. Não, eu não estou pronta, eu não quero, não estou pronta ainda. 15 dias depois ela foi fazer um assalto e ela morreu. Ela foi assaltar um comércio em Assis, havia um sargento da polícia jantando com a família, e ela, mão armada, assaltando, e ele reagiu e matou a moça. Então eu digo, ela teve a chance? Teve. Ela estava destituída, a glória de Deus estava, mas ela teve uma oportunidade, e ela não quis, ela desprezou. Querer não se arrepender é o maior motivo para levar as pessoas para o inferno. As pessoas que não querem se arrepender, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus será salvo, né? Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então existe uma esperança para esse mundo. A esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. A esperança se chama você e eu pregando o Evangelho, Aleluia. fazendo o ídolo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Existem vários relatos, irmão, de pessoas que estão aí desesperadas. E às vezes você acha que a pessoa, você olha lá um mendigo andarilho, você acha que ele está precisando de dinheiro. Não, ele está precisando de salvação. Lógico, ele vai precisar de comida, ele está com fome. Às vezes de um banho, de uma roupa limpa. Esse é o social. Mas ele precisa desesperadamente de salvação. O pastor Tim Simbala, nos Estados Unidos, num culto de domingo de manhã, lotado a igreja, e uma líder de jovem pregou sobre o amor de Jesus. E aí todo mundo veio para frente na hora da oração, e era mais de meio-dia, eles ainda estavam orando pelas pessoas. E aí a fila dele acabou, ele sentou no chão cansado, afrouxou a gravata, uma camisa de seda, limpa, branca, novinha. De repente ele olhou assim na nave central, um andarilho, cheirando a urina, lixo e podridão e álcool. Ele falou: só me faltava essa. Depois do culto desse, cansado que eu estou de orar, o cara veio pedir dinheiro. Ele levantou e veio de encontro com ele. Ele pegou a carteira e foi abrindo. Quando ele foi abrindo, o bêbado já botou a mão na carteira dele e empurrou e falou: não, eu não quero o seu dinheiro, você não está entendendo, eu estou morrendo, eu vou para o inferno, eu não quero o seu dinheiro, eu quero aquele Jesus que aquela moça pegou, eu quero ir para o céu que ela falou ali. E aí, a hora que ele viu que o pastor se constrangeu, porque ele tinha feito um julgamento precipitado, ele se atirou nos braços do pastor assim, e enfiou aquela, ele colocou aquela cabeça cebosa na minha camisa de seda novinha. Falou: mas naquele instante, aquele cheiro fétido do mundo se tornou o cheiro mais perfume, o perfume mais agradável. E o Espírito Santo falou para ele assim: tá vendo, Jim? Se o seu ministério tem um real valor para mim, tem a ver com esse tipo de pessoa, porque foi por elas que eu morri na cruz. Aleluia. Amém? Amém, irmãos? Então, se a gente se arrepende, temos que anunciar o arrependimento. O grande problema nosso é que nós muitas vezes travamos. Somos salvos e travamos. Eu já estou salvo, que bom, sou salvo, eu quero que a minha família seja salva, eu quero que meus amigos sejam salvos, mas eu não falo, eu não oro. Eu vejo meu vizinho do outro lado da rua, mas eu não vou lá orar com ele, eu não vou lá dar uma palavra para ele, né? Eu vejo que meus irmãos estão indo para o inferno, mas eu não falo para ele que ele precisa se arrepender. Olha, você não precisa ser chato, ficar brigando com a pessoa, mas você tem que preparar a oportunidade que Deus vai preparar
para você anunciar o evangelho para ela. E essa pessoa vai ser salva. Sabe, tem gente aí louco para ser salvo. Louco para ser salvo. A igreja às vezes fica dormindo, mas está louco para ser salvo, só precisa dar um empurrãozinho. A Bíblia diz que nós somos cooperadores na obra do Espírito Santo. Amém? Uma vez eu estava na igreja, um irmão falou assim: sabe como é que você faz para ganhar almas? Eu falei: não, você ora e fala: Espírito Santo, mostra para mim quem que o Senhor quer salvar. E Ele vai mostrar para você. E aí quando você chegar nessa pessoa, o coração dela vai estar preparado já. E ela vai ser salva. Não é porque você pode, mas porque o Espírito já está agindo. Agora tem pessoa que o Espírito Santo não está agindo ainda. E aí ela se torna dura. Ela endurece o coração e você pega, você fala. E aí ela começa a achar que você é chato. E ela não vem. Mas se você ouvir o Espírito Santo, você vai na pessoa certa. Uma palavra que você disser, a pessoa vai chorar. Ela vai se abrir com você. E amanhã ela vai estar aqui com você. Amém? Glória a Deus. Pedi para o irmão botar uma cena de um filme, rapidinho. É uma série, irmãos. Ela não é uma série cristã, mas essa cena ficou marcada nessa série, porque ela conta a história de um viking, um dos vikings mais famosos da história. E antes de morrer, ele teve essa atitude aí. Ele tinha um amigo, no começo da série, que era padre. Quando eles começaram a invadir a Europa, ele levou esse padre vivo como prisioneiro. Aí na hora de partilhar o ouro, a prata que eles saquearam, muitos padres foram mortos, mataram, eles eram muito cruéis. Mas aí ele falou assim: eu não quero ouro, eu não quero prata nada, eu reivindico como despojo o padre. Ele levou ele como se fosse servo, escravo dele. Mas na verdade ele queria um amigo. E se tornou amigo dele. E aí depois, antes do fim da série, o padre morre. E o padre falou para ele de Jesus. O padre ensinou para ele sobre a fé cristã. E ele achava curioso. E ele ia perguntando e o padre ensinando para ele. Por isso que ele pediu ele, para aprender sobre Jesus, sobre a fé. E aí antes de morrer ele faz isso, diante das autoridades eclesiásticas da igreja na época. E quando eu morrer, eu desejo encontrar meu amigo. Mas é muito importante para mim. Eu quero ser batizado. Ele não entendeu. Eu estou morrendo. E quando eu morrer, eu desejo encontrar com meu amigo cristão que está em seu paraíso. Ele disse que vai para o inferno e não para o paraíso. Essa decisão não é sua. Eles vão preparar a cerimônia amanhã. Ele é um homem de Deus, não é? Isso! É água! Estou enganado? Você pode fazer aqui e vai fazer agora. Um homem. Mercado Livre. Tudo que as mães querem, até poder trocar o presente. Pode tirar, irmão. Um homem, um viking, um bárbaro, um cara que não conhecia Deus, mas através da amizade com o padre, conheceu a história de Jesus, a Bíblia. E ele criou uma amizade tão forte com aquele homem que, sabendo que o homem morreu e foi para o paraíso, ele também queria ir para o paraíso. Então, o pessoal ali julgou pela aparência. Um líder viking, um cara que matou tanta gente. Você não vai para o céu, você vai para o inferno, a igreja julgou. E ele olhou bem no olho do padre e disse assim: não cabe a você julgar, não é você que decide isso. Então ele se arrependeu e foi batizado. Então muitas vezes a gente deixa de pregar porque a gente julga algumas pessoas achando que para elas não tem jeito. Mas tem jeito. Tem jeito porque o Espírito Santo que habita dentro de você, que habita dentro de mim, clama todos os dias para que nós estejamos lá fora fazendo a vontade do Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Irmãos, uma vez eu
Eu perguntei para Deus, parece que eu não estou fazendo nada para o Senhor. Parece que eu nunca ganhei uma alma, porque eu aprendi que você precisa ganhar almas para Deus. E eu falei, Deus, acho que a minha vida é infrutífera, porque eu nunca ganhei uma alma. Eu nunca ganhei uma alma. Fiz 30 anos de convertido, eu não ganhei uma alma. Mas isso foi lá no meio, eu tinha uns 15 anos de convertido. E aí um dia eu estou andando na rua e encontrei uma menina. Na semana que eu me converti, eu trabalhava em frente ao porão de uma lanchonete. E eu estava tão incendiado com o amor de Deus. E a menina saiu de dentro do porão com o namorado, com um outro casal de amigos. E sentaram na mesa e falou, você sumiu, não vi você esses dias, tal, não sei o quê. Aí eu falei, eu encontrei Deus. Jesus me encontrou, eu falei, eu estou salvo. E aí eu comecei a falar, e eles pegaram, continuaram bebendo cerveja, não deram bola para eu estar falando. Mas a menina parou e ficou ouvindo. Aí eu falei que eu tinha entregado minha vida para Jesus, que o Senhor estava mudando a minha história, que tinha sido maravilhoso, que eu estava me sentindo muito bem, e que eu acreditava que existia muito mais para mim do que eu vivia antes, que agora eu não precisava mais beber, porque não sentia vontade, eu não precisava mais fumar. Falei que eu tinha parado de fumar no dia que eu me converti, não precisava de nada. Falei, tudo que eu tenho está lá em Jesus, tudo que eu tenho está nele. E a menina ficou me ouvindo. Passado um ano, eu vou num encontro na igreja Renascer em Cristo. Quem está lá? A menina, cuidando do ministério de crianças. Aí eu olhei, você está aqui? Ela me abraçou e falou assim, aquela noite no porão, na frente do porão, quando você falou o seu testemunho para mim, naquela noite eu não dormi. Aquilo ficou latejando na minha cabeça. Não foi naquele dia nem naquela semana, mas passado um mês, uma amiga minha me convidou para ir na igreja e eu fui. E eu aceitei Jesus. E eu descobri naquilo que você falou para mim era verdade. Que Jesus muda o nosso coração. Que o vazio que eu tinha aqui dentro acabou. E agora, eu falei, cadê seu namorado? Não, ele nunca se converteu, eu já larguei dele. Eu falei, ele não quer saber de Deus não. Eu tenho uma nova vida, eu tenho um propósito. Amém? Então não pense que sua obra, seu papel na igreja, seu papel na obra de Deus, ele é em vão. Porque enquanto você acha que você não está fazendo nada, tem muita gente aí fora que já foi influenciada pelas suas palavras, pelas suas orações, pelo seu testemunho. Amém? Então, à medida que o seu arrependimento te transforma numa nova pessoa, e te dá novas atitudes, você serve de modelo para outras pessoas. Amém? Pregue a todo tempo, quando for preciso, com palavras. Não é possível. Pregue com testemunho, pregue com a sua vida. Você se arrependeu? Se não, faça o mais rápido possível. E esse arrependimento se transforma em frutos. E esses frutos vão tocar o coração das pessoas. Amém? As pessoas vão chegar em você e falar, o que você tem de diferente? É simples assim. Eu ganhei uma alma para Jesus dentro da faculdade, na Unesp. Você sabe que na Unesp é difícil. E eu não precisei fazer nada. A menina chegou em mim, ela era de São Paulo, Ana Paula, a Tati conheceu ela, a Otani, a japonesinha. E ela falou assim, como é que você consegue? Eu falei, o quê? Você está sempre sorrindo, você está sempre alegre, brincando, parece que você não tem problema. Eu falei, não, problemas eu tenho. Mas por que você está sempre assim? Parece que você está feliz, você está bem. Eu falei, eu tenho Jesus. Mas como que é ter Jesus? Eu falei, simples. Você tem que abrir seu coração para Ele. Mas eu queria sentir o que você sente. Eu falei, simples. Vamos fazer uma oração aqui. Você vai abrir sinceramente seu coração para Ele, deixar Ele governar a sua vida? Eu falei, eu vou. Eu quero mudar. Aí fiz a oração do pecador com ela. Ela pegou e entregou a vida dela para Jesus. Amém? E ela se converteu, foi para a igreja, ela foi na época para a Batista, porque uma outra menina da sala era da Batista. E ela se converteu, se batizou nas águas. Amém? Por quê? Porque a pessoa olha para você e vê diferença em você. Amém? Você é um cristão? É arrependido? Tem desejo de ganhar almas? Deixa o Espírito Santo fluir em você. Amém? Deixa a luz resplandecer. A pastora sempre ora no final, né? Que a luz do Senhor resplandeça sobre ti. Essa luz atrai as pessoas. Amém? É igual aquelas mariposas que ficam em volta da luz. É os perdidos em volta do salvo. Ele vê a luz no salvo, ele fica tudo em volta, querendo saber o que está acontecendo, como é que vai para ser assim. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus,
Eu quero te agradecer, Pai, em primeiro lugar, pela minha salvação, pela salvação dos teus filhos que estão aqui, Pai. Quero te louvar e bendizer, ó Deus, porque um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a tua glória, Senhor, nos alcançou. A tua graça bendita, derramada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus Cristo, remiu-nos dos nossos pecados, veio nos redimir, Senhor, e a separação que havia entre nós e o Senhor foi desfeita. Oh Senhor, eu creio que o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, e hoje o Senhor, ó Deus, é o ser mais sublime e poderoso que existe em todo o universo. Tu és o leão da tribo de Judá, tu és o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há nada que se compare a ti, Senhor. E nós nos prostramos, Senhor, em espírito, reconhecendo essa santidade, este senhorio, esta grandeza do Senhor e a nossa total dependência do Senhor. Obrigado, Pai, pela salvação. E não nos deixe, Senhor, nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas estar sempre atentos, ó Deus, ao teu chamado, ao teu falar, ao teu chamado para estar além das portas da igreja, nas ruas, onde o Senhor nos colocar, no trabalho. Senhor, que o teu povo que está aqui seja um instrumento do Senhor, para levar a tua glória, para levar, Senhor, palavra de consolo, palavra de conforto, palavra de salvação, e também, quando for necessário, na autoridade do teu Espírito, a exortação em amor, Senhor, porque as pessoas encontrem-se contigo, ó Deus, e o Senhor salve todos aqueles que o Senhor quer salvar. Pai, está escrito na tua palavra que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pai, que nós que estamos aqui hoje, que nos chamamos de igreja do Senhor, possamos fazer parte, Pai, cooperadores da tua obra, cooperadores com o teu Espírito, ó Deus, para que nós possamos anunciar o teu amor e o teu evangelho, anunciar o arrependimento dos pecados, a salvação em Cristo Jesus e a transformação das vidas, ó Pai, para que todos possam se encontrar um dia na tua glória, Pai. Estarmos juntos, reunidos, porque quando a trombeta soar e o céu se abrir, Senhor, e não falta muito tempo, Deus, não sejamos apenas nós, mas um exército, Pai, de homens, mulheres, crianças, jovens, que tenham o coração quebrantado, contrito na tua presença, possam subir aos céus, ó Deus, para se encontrar com o noivo. Assim nós pedimos e nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, porque é a gratidão no nosso coração, e um coração que é grato, Senhor, Ele quer partilhar essa alegria com todos. Nós te pedimos em nome de Jesus, fica conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus depois de uma palavra maravilhosa dessa? Amém. Então vamos fazer a oração entregando nossa vida para Ele. Põe a mão no seu coração e fale em voz alta. Não precisa nem gritar, né? Mas fale em voz alta, porque é importante você falar. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios em minha vida, em minha família. Eu os amarro do maior ao menor e ordeno bata e retirada em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Eu fecho a porta do inferno para minha vida, para minha família,
Em nome de Jesus. E abra as portas dos céus para minha vida, para minha família. Em nome de Jesus. E que venha potencializado pelo amado Espírito Santo toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Pai Todo-Poderoso, me cubra com o sangue de Jesus. Também minha família. Ajuste, blinde a minha armadura espiritual. Me cubra com o manto da humildade, para que o orgulho não encontre oportunidade em meu coração. Senhor, ative os anjos que guardam a minha vida e a minha família. Eu te peço em nome de Jesus. E a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém. Deus é bom demais. Deus abençoe. Glória a Jesus. Para Ele, só por Ele, tudo é para Ele. Amém. Vocês estão nos visitando, olha, sintam-se abraçados aqui também a casa do teu. Deus abençoe você que também está assistindo. Que Deus traga sempre a graça e a bênção. Shalom.